Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico muito grato de ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Hoje nós vamos falar de quando Jesus foi rejeitado em Nazaré. Que este estudo lhe abençoe. Isso está registrado em Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. É provável que Jesus tenha vivido principalmente nessa cidade de Nazaré até o 30º ano da sua idade. Mas depois que ele entrou em seu ministério público, sua residência habitual era em Cafarnaum. Jesus visitou Nazaré 2 vezes depois de iniciar seu ministério público, como veremos também em Mateus capítulo 13, versículo 54, onde está registrado: E vindo à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles, de tal maneira que ficavam admirados e diziam: De onde vem a este tal sabedoria e os milagres? Em ambos os casos se destaca a incredulidade daqueles que o conheceram apenas como um carpinteiro. Vamos lá? Lucas, capítulo 4, versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e entrou, conforme seu costume, num dia de sábado, na sinagoga, e levantou-se para ler. Levantou-se. Os judeus, em geral, sentavam-se enquanto ensinavam ou comentavam as escrituras sagradas, ou as tradições dos anciões. Mas quando liam a lei ou os profetas, invariavelmente se levantavam. Não era lícito para eles nem se apoiar em nada durante a leitura. Para ler. A leitura das escrituras fazia parte essencial do culto público judaico. Mas esse ofício não estava confinado àqueles que eram propriamente os ministros da religião. Os governantes da sinagoga a designavam para as pessoas na congregação que eles sabiam serem capazes disso. Às vezes, eles conferiam a honra a estranhos e os incitavam a exortar o povo sobre os assuntos sugeridos pela passagem lida. Portanto, a atribuição agora a Jesus não era contrária aos regulamentos da sua adoração. Os livros de Moisés estavam divididos em 54 partes para que pudessem ser lidos nas sinagogas uma vez por ano. A estes foram adicionadas porções dos profetas, para que as partes delas fossem lidas também uma vez por ano. Não se sabe se Jesus leu a lição que era regular para aquele dia, embora possa parecer provável que ele não se afastasse do costume usual. No entanto, como os olhos de todos estavam fixos nele, enquanto ele deliberadamente procurava um lugar específico nas Escrituras, e como o povo ficou evidentemente surpreso com o que ele fez, parece insinuado que Jesus selecionou uma lição que não era regular para aquele dia. Versículo 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. Quando abriu o livro. Literalmente, quando ele desenrolou o livro. Os livros, entre os antigos, eram escritos em pergaminhos, ou seja, pele de animais, e eram enrolados juntos em 2 rolos, começando em cada extremidade, de modo que, enquanto liam, rolavam de um para o outro. De fato, diferentes formas de livros eram usadas, mas essa foi a mais comum. Quando utilizado, leitores enrolavam o manuscrito até o local que desejavam encontrar e mantinha o trecho que estava consultando diante dele enquanto lia. Quando o rolo terminava, ele era cuidadosamente depositado em um estojo, onde está escrito. O que vamos ver aqui está relatado em Isaías 61, versículos 1 e 2, onde vemos: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para dar boas novas aos mansos. Ele me enviou para sarar os feridos de coração, para anunciar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para anunciar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os tristes. Isaías retrata a libertação de Israel do exílio na Babilônia como um ano de jubileu, quando todas as dívidas eram canceladas, todos os escravos são libertados e todas as propriedades são devolvidas aos proprietários originais. Mas a libertação do exílio na Babilônia não trouxe o cumprimento esperado. Eles ainda eram um povo conquistado e oprimido. Portanto, Isaías deve ter se referido a uma era messiânica futura. Versículo 18.
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ou, falo por indicação divina, sou divinamente inspirado a falar. Não há dúvida de que a passagem em Isaías tinha uma referência principal ao Messias. Jesus a aplica diretamente a si mesmo, e não é facilmente aplicável a qualquer outro profeta. Sua primeira aplicação poderia ter sido a restauração dos judeus da Babilônia, mas a linguagem da profecia é frequentemente aplicável a dois eventos semelhantes, e o evento secundário é geralmente o mais importante. Neste caso, o profeta usa as imagens poéticas mais impressionantes para retratar o retorno da Babilônia, mas as mesmas imagens também descrevem o trabalho apropriado do Filho de Deus. Ele me ungiu. Antigos reis, profetas e sumo sacerdote foram separados para o trabalho deles, sendo ungidos com óleo. Portanto, aqueles que foram designados para a obra de Deus como rei, profeta ou sacerdote foram chamados de ungidos do Senhor. Por isso, o Filho de Deus é chamado de Messias, uma palavra hebraica que significa ungido ou Cristo, uma palavra grega que significa a mesma coisa. E por ser ungido, não significa que Jesus foi literalmente ungido, pois nunca foi separado dessa maneira, mas que Deus o separou para essa obra, que ele os constituiu ou nomeou para ser profeta, sacerdote e rei de seu povo. Para evangelizar, levar uma mensagem boa ou alegre, boas novas. Os pobres. Entende-se todos aqueles que não têm o conforto dessa vida e, portanto, podem estar mais dispostos a procurar tesouros no céu. Todos aqueles que são sensíveis aos seus pecados ou têm espírito humilde. E todos os miseráveis e aflitos. Jesus daria como uma prova de que ele era o Messias ou era de Deus, dizendo que ele pregava aos pobres, conforme vamos ver em Mateus capítulo 11, versículo 5, onde está registrado. Os cegos veem e os mancos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Os fariseus e saduceus desprezavam os pobres. Filósofos antigos os negligenciaram, mas o Evangelho procura abençoá-los, para confortar onde é sentida a necessidade e onde será recebido com gratidão. As riquezas enchem a mente de orgulho, de autocomplacência e de um sentimento de que o Evangelho não é necessário. Os pobres sentem a necessidade de algumas fontes de conforto que o mundo não pode dar, e, portanto, Jesus encontrou em seu maior sucesso o Evangelho entre os pobres. E também lá, desde então, o Evangelho derramou suas bênçãos mais ricas e suas mais puras alegrias. É também uma prova de que o Evangelho é verdadeiro. Se tivesse sido de homens, teria procurado os ricos e poderosos, mas despreza toda a grandeza humana e busca, como Deus, fazer o bem àqueles a quem o mundo negligencia ou despreza. Versículo 19. Para proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano agradável do Senhor. Liberdade aos cativos. Essa é uma figura originalmente aplicável àqueles que estavam em cativeiro na Babilônia. Eles estavam infelizes. Conceder libertação e restaurá-los ao seu país, conceder libertação aos que estão na prisão e restaurá-los às suas famílias, dar soltura ao escravo e restaurar a liberdade, era lhe conferir o maior benefício e conceder o favor mais importante. Dessa maneira, o Evangelho dá benefício. Na verdade, não literalmente abre as portas das prisões, mas liberta a mente cativa sob o pecado, dá conforto ao prisioneiro e, finalmente, abre todas as portas das prisões e rompe todas as cadeias da escravidão e, prevenindo a transgressão, evita também os sofrimentos que são consequência desse erro. Vista aos cegos. Jesus imediatamente acrescenta Isaías, capítulo 42, versículo 7. Para abrir os olhos cegos, para tirar da prisão os presos, tirar do cárcere os que habitam em trevas. Isto muitas vezes foi literalmente cumprido no ministério de Jesus.
o ano agradável do Senhor, ou o ano do favor do Senhor. É uma alusão manifesta à proclamação do ano do jubileu. Este era um ano de libertação geral de dívidas e obrigações, fim de vínculo de escravidão para homens e mulheres. As terras e posses vendidas retornavam às famílias e tribos às quais anteriormente pertenciam. Jesus ofereceu o cancelamento total da dívida espiritual e um novo começo àqueles que crescem em sua mensagem. O fato de Lucas terminar a citação com uma nota de salvação é provavelmente intencional, mas seus leitores que conhecem bem as Escrituras saberiam como a passagem continua, falando de julgamento, conforme Isaías, capítulo 61, versículo 2, e o dia da vingança de nosso Deus. Jesus descreve-se nesta frase referente ao primeiro advento, o ano agradável do Senhor, pois o dia da vingança só chegará quando Jesus voltar. Este é um exemplo clássico de acontecimentos previdentes que possuem expressivos intervalos de tempos entre si. Versículo 20. Ele fechou o livro e devolveu ao assistente e se sentou. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Devolveu ao assistente, ou seja, aquele que na sinagoga que estava encarregado dos livros. A palavra significa servo, e o seu ofício não era muito diferente de um diácono de hoje. Era seu dever, entre outras coisas, encarregar-se dos livros, entregá-los ao leitor da lei e depois devolvê-los ao seu lugar. Os rolos eram dispendiosos e por isso cuidadosamente guardados. E se sentou, a forma adequada de falar e ensinar nas sinagogas. Estavam fixos nele, esperando para ver que explicação Jesus daria das palavras. Versículo 21. Então ele começou a lhes dizer: hoje essa escritura se cumpriu em vossos ouvidos. Está acontecendo. A coisa originalmente pretendida por essa passagem da escritura está prestes a ser realizada. Essas palavras devem ter constituído um choque para os seus ouvintes. Eles o conheciam desde a sua meninice e o aceitavam como uma pessoa comum. Quando Jesus proclamou o cumprimento dessa profecia messiânica, ficaram aturdidos. Ele estava se proclamando como aquele que levaria essas boas novas a acontecer, mas o faria de uma forma que o povo ainda não era capaz de compreender. Versículo 22. E todos davam testemunho dele e se admiravam das palavras graciosas que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Todos davam testemunho dele. Todos foram testemunhas do poder e da verdade do que Jesus disse. Sua razão e consciência o aprovaram, e eles foram constrangidos a admitir a força e a propriedade, e por isso se admiravam. Ficaram impressionados com a verdade e a força de suas palavras, e especialmente quando eles se lembraram de que Jesus era um nativo de seu próprio lugar, e que eles o conheciam há muito tempo, e que ele agora afirmava ser o Messias, e deu tanta evidência de que era o Cristo. Das palavras graciosas. As palavras de graça ou favor, a exposição amável, afetuosa e terna das palavras, e a explicação do plano de sua vinda, e a natureza do plano de redenção. Era tão diferente do modo duro e insensível dos fariseus, tão diferente de todas as suas expectativas em relação ao Messias, que eles esperavam ser um príncipe e um conquistador, que ficaram cheios de espanto e reverência. E diziam: não é este o filho de José? Nisto parece que Jesus provou e ilustrou sua afirmação, que a passagem que ele lera foi cumprida naquele dia, em um discurso de considerável duração, cujo assunto é apenas mencionado por Lucas. E parece também que nessa ocasião, Jesus expressou seus pensamentos com tanta força de razão, clareza de método e talvez beleza de expressão, que os habitantes da cidade, que todos sabiam que Jesus não tinha vantagem na educação liberal, ficaram tão surpresos que, na conversa um com o outro, não conseguiram deixar de expressar sua admiração. Ao mesmo tempo, no entanto, seu espírito carnal e mundano, para não dizer também a malevolência de sua disposição, levou-os a misturar com seus louvores uma reflexão, que eles pensavam que refutava suficientemente suas pretensões de seu Messias,
e mostrava o absurdo da aplicação que ele fez da profecia de Isaías para si mesmo, nesse caráter. E diziam: não é este o filho de José? E versículo 23. E ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra natal todas as coisas que ouvimos ter sido feitas em Cafarnaum. Médico, cura a ti mesmo. Este provérbio provavelmente era de uso comum naquela época. O significado é o seguinte: suponha que um homem tente curar outro quando ele próprio estiver doente da mesma maneira. Seria natural pedir-lhe primeiro que se curasse, e assim tornar manifesto que ele era digno de confiança. A conexão desse provérbio aqui é a seguinte: você professa ser o Messias. Você realizou milagres em Cafarnaum. Você professa ser capaz de nos libertar de nossas doenças, pecados e aflições. Mostre que você tem o poder, que é digno de nossa confiança, operando milagres aqui, como professa ter feito em Cafarnaum. Não se refere, portanto, a nenhuma purificação própria, nem implica qualquer reflexão sobre ele para se preparar para ensiná-los. Era apenas uma exigência que Jesus mostrasse a evidência apropriada por milagres, porque eles deveriam confiar nele. E Jesus passa a lhe mostrar por que não lhes daria essa evidência. Todas as coisas que ouvimos terem sido feitas. Tudo que ouvimos que você fez. Cristo já havia realizado milagres em Cafarnaum antes disso, embora Lucas não os tenha registrado. Temos, por exemplo, a cura do filho do nobre em Cafarnaum, que Jesus realizou sem se afastar de Caná. Versículo 24. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua terra natal. Jesus o censura com a culpa de impedi-lo de exercer seu poder entre eles, como fez em outros lugares, realizando milagres. Pois a incredulidade dos homens apresenta uma obstrução a Deus e o impede de trabalhar, pois ele retém a vantagem de suas obras para aqueles que lhe são indignos por sua infidelidade. Nenhum profeta é bem recebido na sua terra natal. Este parece ter sido um modo de falar proverbial, geralmente verdadeiro, mas não sem algumas exceções. Ele responde a um provérbio por outro, igualmente familiar, que expressamos em uma forma mais áspera. Muita familiaridade gera desprezo. A longa residência de Jesus em Nazaré, meramente como um cidadão, o fez muito comum, incapacitando-os para apreciá-lo como os outros o faziam, menos familiarizados com seu comportamento cotidiano na vida privada. A tradição de que Israel rejeitou seus próprios profetas era forte no judaísmo, o que ampliou os poucos relatos de martírios já nas Escrituras. Jesus deixou claro que ele era o mensageiro das boas novas da salvação. Entretanto, ele sabia que um profeta era frequentemente rejeitado. Essa é uma lição do Antigo Testamento, a qual Jesus e os autores do Novo Testamento aludem. Versículo 25. Porém, em verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda aquela terra houve grande fome. Jesus chama a atenção para 2 casos em que os profetas reconhecidos tinham tão pouca honra em sua própria nação que concederam seus favores aos estrangeiros. Assim, diz ele, tal é a falta de fé em seu próprio país, que não faria milagres ali, mas daria a evidência de sua missão divina a outros. Em Israel, na terra de Israel ou Judéia, foi, portanto, o mais notável, já que havia tantos em seu país que lhes poderia ter ajudado, mas o profeta foi uma cidade pagã e ajudou uma viúva pobre ali. Grande fome. Uma grande falta de comida, devido à seca prolongada e angustiante. Jesus falou de um período de ampla infidelidade a Deus. Durante esse tempo, o julgamento veio sobre a nação em forma de fome. Os únicos que receberam a cura foram os gentios. Versículo 26. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, a não ser a uma mulher viúva de Sarepta de Sidom. Elias foi enviado, a não ser uma mulher viúva.
Jesus menciona os socialmente fracos, viúvas, e os marginalizados, leprosos, no próximo versículo, aqui. Mas o ponto principal é que os não-judeus foram aqueles que aceitaram dois dos principais sinais dos profetas do Antigo Testamento. Sarepta, uma cidade entre Tiro e Sidom, perto do mar Mediterrâneo, nas proximidades da Galiléia. Não era uma cidade judia, mas era uma cidade sidoniana e, portanto, gentia. O significado do versículo é o seguinte: Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas em Israel. Ele não foi enviado, exceto a Sarepta, a uma mulher que era da Sidônia. Versículo 27. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, a não ser Naamã, o sírio. Leprosos. O que a Bíblia chama de lepra incluía outras doenças de pele. Essas doenças tornavam a pessoa cerimonialmente impura. Só depois de curada é que a pessoa podia voltar a participar da vida social e religiosa da comunidade. Nenhum deles foi limpo. Este versículo deve ser entendido da mesma maneira que o anterior, pois Naamã, sendo sírio, não era leproso em Israel. O significado desses versículos é que Deus dispensa seus benefícios quando, onde e a quem Ele quiser. Ninguém pode reclamar de sua conduta nesses aspectos, porque ninguém merece algum bem de sua mão. Deus nunca pune ninguém além daqueles que merecem, mas Ele abençoa incessantemente aqueles que não o merecem. A razão é evidente. A justiça depende de certas regras, mas a graça é grátis. A graça pode abençoar tanto o bem como o mal. A justiça pode punir apenas o mal. Aqueles que não fazem essa distinção devem ter uma noção muito confusa da conduta da providência divina entre os homens. Naamã, o sírio. Ao falar sobre Naamã e sobre a viúva de Sarepta, Jesus está dando a entender que Deus também ama e cuida dos não-judeus. Isso vai ficar bem claro nos livros de Atos dos Apóstolos, o segundo volume da obra de Lucas. Versículo 28. E todos na sinagoga, quando ouviram essas coisas, encheram-se de ira. Os comentários de Jesus irritaram o povo de Nazaré, porque ele estava dizendo que às vezes Deus preferia alcançar os gentios em vez dos judeus. Jesus deu a entender que seus ouvintes eram tão incrédulos quanto os cidadãos do reino do norte de Israel nos dias de Elias e Eliseu, uma época notória por sua grande maldade. Elias e Eliseu são analogias adequadas para o ministério de Jesus, que incluiu ressuscitar os mortos e multiplicar alimentos, semelhante ao que Elias fez pela viúva de Sarepta, além de curar leprosos. Versículo 29. Então se levantaram, expulsaram-no na cidade e o levaram até o topo do monte em que sua cidade era construída, para dali o lançarem abaixo. Os habitantes de Nazaré não reconheceram nem o Messias, nem uma era messiânica antes deles. Como viviam a apenas 6 quilômetros de Séforis, eles sabiam muito bem como os romanos haviam destruído aquela capital galileia após uma revolta de estilo messiânico no ano 6 d.C. Que essa região foi posteriormente cautelosa sobre os anúncios messiânicos é sugerido pelo fato de que Séforis, reconstruída, não se juntou à revolta posterior que ocorreu em 66 d.C. Lançarem abaixo. Este foi o efeito de um tumulto popular. Eles não tinham o direito legal de tirar a vida em nenhuma ocasião, e menos ainda dessa maneira furiosa e irregular. Sob o domínio romano, uma multidão não podia legalmente executar a pena capital na Palestina judaica. Além disso, a lei judaica exigia julgamento e condenação antes da execução. A multidão está, portanto, incomumente zangada, especialmente para tentar essa execução no sábado. As pessoas se opõem à verdade e fazem qualquer coisa, se não contidas, para manifestar sua oposição. Fontes posteriores sugerem que o apedrejamento idealmente deve começar jogando o criminoso de um penhasco e em seguida arremessando pedras quase do tamanho da cabeça em cima da vítima. Versículo 30. Porém ele passou por meio deles e se retirou. Esta fuga foi muito espantosa. É notável que Jesus escape das mãos deles quando o objetivo era destruí-lo.
e que ele evada de maneira tão pacífica, sem violência ou conflito. Assim como é relatado em outro evento em João, capítulo 8, versículo 59, onde está registrado: então tomaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Provavelmente Jesus, pelo poder divino, pela força de uma palavra, ou não se fazendo mais conhecido, acalmou suas paixões, prendeu seus desígnios e passou silenciosamente por eles. O que chama a atenção aqui? A partir dessa passagem, parece que Jesus frequentava regularmente o culto da sinagoga, assim como também de Mateus, capítulo 4, versículo 23, onde está registrado: e Jesus rodeava toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença no povo. Nesse culto, as escrituras do Antigo Testamento eram lidas, orações eram oferecidas e a palavra de Deus era explicada. Havia grande corrupção na doutrina e na prática naquele tempo, mas Cristo não se afastou do local de culto público por esse motivo. Embora fosse o Filho de Deus perfeito e sua sinagoga local sem dúvida deixasse muito a desejar, Jesus comparecia aos cultos todas as semanas. Seu exemplo faz com que nossas desculpas para não frequentar a igreja pareçam fracas e egoístas. Mas por que os habitantes de Nazaré ficaram tão enfurecidos com alguém que era conhecido deles de muitos anos? Eles estavam enfurecidos provavelmente pelos seguintes motivos. Primeiro, eles viram que os casos citados por Cristo se aplicavam a si mesmo, porque não receberiam as evidências milagrosas da missão de Jesus. Segundo, que Cristo direciona sua atenção para os outros e não para eles. Terceiro, que os gentios eram objetos de compaixão por Deus, e que Deus frequentemente mostrava mais favor a um único gentio do que a multidões de judeus nas mesmas circunstâncias. Quarto, que eles, mesmo sendo judeus, podiam ser piores que os gentios. E quinto, que era parte do desígnio de Cristo pregar o evangelho aos gentios, e não limitar seus trabalhos somente a eles, os judeus. Nessas contas, o favor dos ouvintes da sinagoga logo se transformou em ira, e toda essa ocorrência nos mostra que esses aplausos populares é de pouco valor, que as menores circunstâncias podem em breve transformar a mais quente amizade em ódio, e que as pessoas são extremamente irracionais por não quererem ouvir a verdade e aprender com ela. O reino de Deus foi tirado dos judeus e dado aos gentios, não porque os gentios eram melhores do que os judeus, mas porque estes perderam seu privilégio, e porque Cristo viu que os gentios produziriam os frutos do reino. Espero que esse estudo tenha te abençoado. Até o próximo.